Queridos irmãos, peço a todos que abram as suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1. É isso mesmo. Abacuque, capítulo 1, fica entre Naum e Sofonias ali, não sei se ajuda muito, mas eu não vou dar mais dicas para que você encontre esse livro aí em sua Bíblia. Abacuque, capítulo 1. Hoje eu vou estar pregando em todo o capítulo 1 de Abacuque. Nos próximos 2 domingos eu vou pregar no capítulo 2 e 3, então a gente vai ter aí pela frente uma minissérie de exposições neste livro, que é perturbadoramente atual. Trata de temas aí bem espinhosos, problema do mal, perverso prosperando e justo sofrendo. Fala sobre oração, avivamento, opressão, violência, guerra. E nos nossos próximos encontros pela manhã, nós lidaremos com esse belo livro. Abacuque, capítulo 1. Nós leremos inicialmente os versos 1 a 4. O título da mensagem de hoje é O Abraço do Lutador de Deus. Amém? Todo mundo achou? Amém. Então bom, né? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a Tua palavra e aqui também está o Teu povo. Nos conduz, Pai, nas exposições deste livro, que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar as verdades contidas aqui, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, vocês sabem o que é um clinch? Isso mesmo, clinch. Olha, clinch é um recurso utilizado no boxe e em outras muitas lutas, e se assemelha muito a um abraço. Ele serve para travar a movimentação e os golpes do oponente e parar a luta, imobilizando os seus braços, literalmente com um abraço. Se você liga a televisão naquele momento da luta, parece que os dois adversários estão em espécie de pausa, estão tomando um fôlego para voltar a lutar. Mas dependendo de quem está com você em um clinch, em uma luta, este ato pode ser bastante perigoso. Por exemplo, em junho de 1997, nós tivemos um dos momentos mais icônicos da história das lutas. Mike Tyson estava desafiando Evander Holyfield lá no boxe, e faltando apenas 40 segundos para terminar o terceiro round, os dois entraram em um clinch e ali mesmo, abraçados, foi que Mike Tyson arrancou um pedaço da orelha de Holyfield com uma mordida. Você pode colocar isso no Google, aí no YouTube, e você vai ver essa cena. Como eu disse, pode ser bem perigoso você estar em um clinch com certas pessoas, ainda mais se uma delas for o Mike Tyson, né? O que se deu depois foi uma paralisação e muita discussão ali naquela luta. Aqueles lutadores até chegaram a voltar a lutar, mas Tyson foi desclassificado e os juízes encerraram a luta dando a vitória a Holyfield. Ele saiu sem um pedaço da orelha, em um clinch meio tenso, mas ele ganhou aquela luta. Onde que eu quero te levar com essa história? Primeiro, eu quero que você relembre de novo o título dessa pregação, que é O Abraço do Lutador de Deus, e saiba por que eu escolhi assim. O motivo é que nós estamos diante de um livro que carrega o nome do seu profeta e que significa abraço, ou abraçar, mas um abraço de quem luta.
Seria sim porque o livro todo narra alguém que lutou com Deus em oração. A ideia é exatamente a de um lutador, corpo a corpo, abraçando o seu oponente com o qual se digladia. Essa é a ideia, o significado do nome Abacuque. Abacuque tanto se agarrou a Deus em oração, em busca de respostas para suas mais profundas indagações, quanto abraçou o seu povo, como quem abraça uma criança que chora. Para Lutero, Abacuque significa um abraçador. Digamos que em nosso tempo ele seria um especialista em clinches, quem sabe? Mas talvez não daqueles em que se perde uma orelha, mas com certeza o profeta é alguém que sabe o que é estar abraçado, mas ao mesmo tempo lutando para benefício do seu povo. Durante essa minissérie de exposições em Abacuque, você verá muito da luta intensa do profeta com Deus. Ele faz essa luta em oração, em um tempo de caos, e todos os dilemas que as ações do Senhor geram em seu coração também serão motivos do nosso estudo aqui. Veremos como essa história fala muito a respeito do nosso próprio coração e dos nossos maiores dilemas. Como bem notou um comentarista, estudar Abacuque é diagnosticar o nosso tempo, é abrir as entranhas da nossa própria alma, é buscar respostas para as nossas maiores e mais profundas inquietações. Especificamente, hoje aqui no capítulo 1 de Abacuque, nós veremos um Deus que disciplina o seu povo, em um lutador que não tem medo de digladiar-se com o Senhor. Esse é o resumo da pregação de hoje. E só para te contextualizar, venha comigo entender um pouco mais do contexto da sentença revelada ao profeta Abacuque. Note, Abacuque ele está profetizando no final do período do reino de Judá, um tempo em que a sua nação está à beira do colapso. O reino do norte, seu vizinho, não deu ouvidos aos profetas de Deus e foi devastado pelo poder militar da Assíria. Já tinha mais de 100 anos, foi por volta de 722 a.C., que a orgulhosa Samaria fora entrincheirada e caiu diante da supremacia poderosa do reino da Assíria. O reino do norte ele andou bem longe dos caminhos do Senhor, e o cativeiro sem volta foi a sua herança, foi a sua recompensa. Mas nos dias de Abacuque é Judá, a sua nação, o seu povo, quem está no corredor tenebroso do juízo. Judá faz parte do reino do sul, e lá o povo alternou entre caminhadas na direção do Senhor e desvios perigosos. Quando reis piedosos estavam no poder, havia arrependimento e o povo passava a ouvir a voz do Senhor. No entanto, quando reis ímpios governavam, o povo se distanciava de Deus. As lições da queda do reino do norte não foram suficientes para abrir os olhos do povo de Judá e os fazerem aprender. Nem mesmo as reformas religiosas do tempo do rei Josias tiveram uma profundidade suficiente para evitar a tragédia do juízo e do cativeiro que estava à frente. E como um golpe final na nação, um rei chamado Jeoaquim se levantou. Ele resistiu fortemente à pregação de Jeremias, ele queimou os rolos do livro da lei de Deus e ainda lançou o profeta na prisão. Era quase que um sacramento final do juízo que viria sobre eles. No meio de toda essa confusão, uma nação poderosa vem surgindo no horizonte e mudando o mapa da política internacional. Seu nome? Babilônia. Numa ascendência meteórica,
ela vem passando por cima de potências como a Síria, como o Egito e outras. Será que ela vai chegar até o povo de Deus? Olha, o povo de Deus não está em suas melhores condições, não, mas será que ela chega até o reino de Judá? No livro de Abacuque nós veremos que sim. Veremos que Babilônia cercará Jerusalém e trará planos de devastar o reino de Judá. E é exatamente ali, nesse tempo de ascensão galopante da Babilônia, da queda repentina da Assíria e do Egito, do encurralamento de Jerusalém, que o profeta Abacuque, o abraçador, aparece. Não, Judá ainda não tinha sido invadida, mas há rumores de que o inimigo é feroz, destruindo tudo por onde passa, e a aproximação deles está cada vez mais nítida. É nesse contexto que o profeta terá que lutar. Ele foi contemporâneo de Jeremias, ele sofreu com as mesmas pressões, as mesmas angústias, os mesmos perigos. Como é, então, que ele consegue passar por tudo isso? Nesse capítulo 1 de Abacuque, nós aprenderemos mais sobre um Deus que disciplina seu povo e um lutador que não tem medo de se digladiar com o Senhor. E eu vou fazer isso em 3 partes. A pregação de hoje ela tem 3 pontos. Os primeiros compreende dos versículos 1 ao versículo 4, e nós veremos que quando o silêncio de Deus é pesado demais, a nossa alternativa é lutar. É isso. Quando o silêncio de Deus é pesado demais, nossa alternativa é lutar. Olhe comigo de novo os primeiros versos desse capítulo. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de ti, há litígios e surgem discórdias. É por isso que a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A primeira seção do livro de Abacuque nos é apresentada em forma de queixa, em forma de lamento. É uma espécie de salmo de lamento, em que vemos o profeta se derramar diante de Deus com uma sinceridade assustadora. Lembre, o profeta é aquele que insta com o povo quando este é desobediente e se esquece dos compromissos da aliança. O profeta é aquele que chama o povo ao arrependimento. No entanto, quando olhamos para os primeiros versos de Abacuque, nós vemos um profeta como nenhum outro. Ele é único em seu estilo, ele é único em sua abordagem, porque todos os profetas, eles ergueram a voz em nome de Deus para confrontar o povo e chamá-los ao arrependimento. Foi assim com Amós, Isaías, Jonas, Jeremias e tantos outros. Contudo, Abacuque é diferente, porque aqui ele não está confrontando o povo, mas ele está confrontando a Deus. A sua queixa é contra o Senhor. Nós conseguimos sentir certa aspereza no protesto hebraico que diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Em vez de falar a nação da parte de Deus, Abacuque falou a Deus como representante da nação. E se já era difícil confrontar um povo, imagina aí confrontar o próprio Deus. Essa é a dura missão de Abacuque, mas por que ele está falando assim? Precisamos entender que o contexto da sua época demonstra um Abacuque profundamente perturbado com os pecados de Judá. Lembre-se, Judá estava à beira de um colapso, e está assim por sua culpa. O povo estava afundado em imoralidade. O povo estava afundado em idolatria. Reis ímpios tinham cooperado e muito para a esteira da degradação. E lá está Abacuque clamando. Lá está ele rogando a Deus por alívio, pedindo a intervenção do Senhor, e nada acontecia.
A maldade continuava ladeira abaixo. Ele constantemente levava a sua causa ao trono de Deus e ele não via, aparentemente, nenhuma melhora. Diante dele estavam a violência, a iniquidade, a opressão, contendas, litígio, lei afrouxada e justiça torcida, como nós acabamos de ler. E o que Abacuque está dizendo é o seguinte: Senhor, nós estamos aos trapos, é o teu povo, e o Senhor não faz nada? Até quando? Sua reclamação põe em xeque a justiça de Deus pelo fato de seu julgamento estar muito atrasado. O profeta vê Deus como justo e reto, mas isso não se encaixa na sua experiência com Deus, porque aparentemente o Senhor não está agindo. A sua perplexidade é porque ele não consegue entender como o Todo-Poderoso pode permitir que a situação degradante do reino do sul, do reino de Judá, perdure por mais tempo. Ele disse que cuidaria do povo, não disse? Ele disse que ouviria orações, não disse? Mas parece que os céus se tornaram em bronze e já não se chega clamor ante ao trono de Deus. Essa é a situação de Abacuque. Acaso não há momentos em que você também se sente frustrado quando a resposta de suas orações é o silêncio? Até quando, Senhor, haveremos de encarar os céus de bronze? Talvez da mesma forma, quando o profeta diz ao Senhor: por que me mostras a iniquidade? Por que coloca a opressão diante dos meus olhos? Você também pensa com enorme satisfação: por que, Senhor, nos colocaste para viver em tempos tão sombrios como este? Acaso você nunca se queixou que a cultura declina na mais infame imoralidade e desprezo da fé? Talvez o clamor do seu coração é: por que nos deixa viver no meio de tanto mal, Senhor? Mas talvez você não tenha coragem de dizer isso. Não tenha coragem de se colocar como Abacuque se colocou. De colocar para fora como ele fez. De chegar diante de Deus em luta e dizer: até quando? De clamar a Deus e persistir nesse clamor. Talvez você seja medroso demais para orar assim e se derramar diante do Pai. Talvez você não tenha aprendido isso ainda, e é nessas horas que Abacuque vem em nosso favor. Ao atentarmos bem para a sua oração, nos identificamos com a sua angústia e vemos um cenário parecido nos nossos dias. O profeta ele está orando aqui com um profundo senso de horror diante do pecado do seu povo. Porventura, o horror também não toma conta dos seus olhos? Quando você nota a sede do nosso povo, da nossa cultura por abortos, eutanásia, orgias sexuais, depravação da família, violência, você não ora com certo senso de urgência ao ver juízes interpretando leis que defendem direitos dos pedófilos, dos pervertidos sexuais, e repreende quem lhes nega liberdade para promover seus vícios, vendo o sistema protegendo esse tipo de perversão como normalidade. Dá uma olhadinha só nas notícias e você vai observar isso. Não te surpreende ver tribunais que ameaçam pais que educam e disciplinam seus filhos? E o que dizer da educação estatal, que constantemente está inculcando incredulidade e ceticismo em nossas crianças, ao mesmo tempo que silencia conceitos bíblicos? Isso não te inquieta, não? Com certeza, participamos de tensões tão graves quanto as de Abacuque enquanto ele orava. Mas, porventura, você ainda se digladia com o seu Deus por estas coisas?
A aplicação direta desse primeiro ponto surge para nós, no sentido de que nós precisamos de homens e de mulheres ousados na oração com o Senhor. Homens e mulheres engajados na luta com Deus. Mesmo diante da frustração, da falta de tempo, da demora do Senhor em se levantar em socorro, só temos uma saída. Onde estão aqueles que podem lutar com o Senhor, como fez o profeta, para trazê-lo em nosso auxílio? Onde estão aqueles que se apegam a Deus e não deixam ir, até que Ele nos abençoe? Nós somos pouco acostumados com o acesso ao trono do Rei da Glória, de olhá-lo nos olhos e movê-lo aos nossos grandes pedidos. Mas é somente o Senhor que pode resolver e lançar luz sobre os nossos problemas. Continuemos a orar, porque só o Senhor é o nosso único socorro. A nossa única chance de auxílio está em Deus, que criou os céus e terra. Nossa esperança de bênção deve estar fixada nele, por isso nós continuamos clamando. Nós precisamos de homens e mulheres ousados na oração com o Senhor, engajados na luta com Deus. Por quê? Quando o silêncio de Deus é pesado demais, a nossa única alternativa é continuar lutando. Esse foi o nosso primeiro ponto. Abacuque orou ousadamente ao Senhor. E aí? O que o Senhor responderá ao profeta? Nós abrimos o aposento de oração do homem de Deus e agora nós vamos ver como o Senhor reage àquilo que ele falou. O juiz de toda a terra vai fazer justiça. Abacuque, ele não está passivo. Sua providência está agindo no mundo e ele vai te revelar o que ele vai fazer nos próximos anos. Dos versos 5 ao verso 11, nós aprenderemos sobre um Deus que disciplina seu povo, mesmo que isso traga intensa dor. O Deus que disciplina seu povo, mesmo que isso traga intensa dor. Vamos ler os versos 5 a 11. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então, passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Finalmente, Deus quebra o silêncio. Suas respostas às queixas do profeta é surpreendente. Interessante notar aqui que o Senhor não questionou Abacuque, mas concordou com a acusação profética sobre o comportamento do povo pactual. Realmente as coisas estavam péssimas lá em Judá mesmo. A violência imperava, contendas e perversão da justiça estavam envolvendo a nação. No entanto, a resposta do Senhor faz Abacuque tremer as pernas. Não era nada do que ele estava esperando. Sim, um homem de Deus, ele havia sido ousado na oração, mas a sua expectativa parece ser por um tempo de avivamento espiritual, em que o Senhor transforma e conduz seu povo de volta aos santos caminhos. A resposta que acalentaria o coração de Abacuque seria um oráculo de salvação, mas aqui nós temos um oráculo de juízo.
Você orou, Abacuque, pedindo que Deus intervisse, que Deus mostrasse a sua justiça, que limpasse o seu povo e avivasse a sua nação, e o Senhor fará isso. Mas será através do juízo, será através da disciplina severa. Olhai, vejam, ficai atônitos, maravilhai-vos. São as palavras que o Senhor usa para chamar a atenção do seu povo para o que vai acontecer. A resposta é de natureza tão esmagadora da parte de Deus que todos devem estar preparados. Todo o seu povo deveria sentir-se perplexo ante o juízo terrível e iminente, pois nada menos do que toda a nação seria atingida por este juízo. Ordena-se ao povo pactual de Deus que assista a tempestade se levantando, que a observe atentamente à medida que ela avança e se aproxima e que se espante, mediante a força com que ela finalmente se chocará contra o próprio Israel. O Senhor agirá no meio do seu povo, mas Ele fará isso levantando e agindo através dos caldeus, como diz o texto. Essa é uma referência aos babilônios. A descrição que temos dele, nos versos que acabamos de ler, é que são nação cruel e impetuosa, que possuem sede por destruição. Eles são terríveis, eles criam suas próprias leis, eles impõem aos outros o que acham certo e errado. Seus exércitos aqui são comparados à imagem de animais, e o intuito é transmitir a seguinte ideia para você: esse povo é um povo feroz em seus ataques, eles são rápidos e eles são fatais. Vocês estarão diante de um povo que tem sede por violência, que escarnece e zomba de príncipes e reis, um povo que não pode ser detido. Abacuque, eis a Babilônia, eis a forma como o Senhor, o jeito que o Senhor escolheu para disciplinar Judá. Deus não resolveria a crise moral pelo método de avivamento preferido por Abacuque. Deus fará do seu jeito. Ele vai resolver por meios inesperados e indesejáveis ao profeta. Em resposta às suas orações e para corrigir o declínio da terra, o Senhor capacitará uma nação pagã e cruel. Nós sempre esperamos pelo final feliz, né? Mas depois de anos de apostasia, o grande juiz da terra prefere uma solução que faça seu povo voltar de verdade. A derrota violenta de Judá nas mãos da Babilônia seria um castigo severo. Mas essa potência mundial estaria executando a vontade divina entre as nações. Este é o texto que temos diante de nós. Saiba, embora extremamente paciente e tolerante com os pecadores rebeldes, o Senhor não é lento, uma vez que determinou que a medida da iniquidade de um povo chegou no seu limite. O juízo de Deus é algo inescapável, e Ele julgará as ações humanas, todas as ações humanas. Aqui o juízo está começando pelo povo de Deus, mas as nações perversas não vão escapar, não. Perceba que a Babilônia ela vem ascendendo ao poder e ela vem destruindo inúmeras superpotências até chegar em Judá. É o Senhor quem está governando o mundo. A Babilônia foi como a vara do Onipotente para punir nações depravadas, cuja medida da iniquidade havia chegado no seu limite. E, ao mesmo tempo, Babilônia também foi como o machado, usado por Deus para derrubar a árvore de Judá no ápice de seu orgulho e idolatria. E tudo isso é mostrado a Abacuque, e ainda o Senhor diz a ele: Abacuque, isso vai acontecer nos seus dias. Isso vai acontecer diante dos seus olhos. Terrível é o fardo do profeta, não? E esse é o tipo de coisa que ele terá que enfrentar. Mas você também precisa recordar a doutrina da soberania de Deus. O Senhor realmente está guiando toda a história para os seus propósitos específicos. E apesar de não ser autor do mal, não ser autor do pecado, o Senhor pode orquestrar até a calamidade
até a tragédia e até o próprio mal para os seus propósitos redentivos e para o benefício do seu povo. E ele faz isso de inúmeras formas e inúmeras vezes. Mas também precisamos entender sobre a doutrina da responsabilidade humana. Porque sim, Deus está levantando a Babilônia, Ele está usando isso para limpar o seu povo e julgar nações, mas os babilônios são plenamente responsáveis e responderão por seus atos. Quando eles sobem para a destruição, eles realmente querem fazer isso. Ninguém está obrigando eles, ninguém está os coagindo, eles fazem porque querem fazer. Eles são sedentos por sangue, como diz o texto, sedentos por violência, e eles serão plenamente responsabilizados pelos seus atos. Eles acham que são deuses, a idolatria já dominou seus corações, a gente consegue entender isso pela frase, fazem-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Os seus sentidos estão entorpecidos e eles estão lá, achando que está tudo bem. E apesar de em nenhum lugar da Bíblia nós temos uma passagem que diz a soberania de Deus é, 3 pontinhos, 3 pontinhos. E a responsabilidade humana é, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Esses dois conceitos estão encharcando a Escritura. Eles são plenamente equilibrados na Bíblia e nenhum fere o outro. Babilônia será responsabilizada, nós veremos isso no decorrer dessas pregações, mas é o Senhor, o próprio Deus, quem está conduzindo toda a história, Ele é soberano. A aplicação desse segundo ponto para nós é que precisamos estar conscientes de que Deus disciplina seu povo. Você precisa estar consciente de que Deus disciplina você. E muitas vezes o instrumento ou o meio que Deus fará isso não te agradará. Na maioria das vezes não te agradará. O Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um compromisso, que é conformar os seus filhos à imagem de Cristo, e Ele cumprirá isso. E por muitas vezes Ele levará o seu propósito à frente por coisas que doerão em você. Por coisas que te farão chorar, por coisas que te incomodarão. Mas Ele está comprometido com o seu bem, você pode ter certeza disso. Talvez não aquilo que você acha no primeiro momento, mas Ele tem um compromisso de conformar seus filhos à imagem de Cristo. Deus também disciplina a sua igreja. Você acha mesmo que o soberano vai deixar toda depravação e perversão passar em branco? Acha que quando Ele vê a sua noiva ser violada, a sua palavra ser escarnecida, Ele deixará passar isso em branco? Ou quando o seu povo precisa ser corrigido pelos desvios dos seus caminhos, você acha que o Senhor vai deixar isso passar em branco? As varas do Onipotente serão usadas nas costas do povo obstinado, sim, clamando para que retorne. Ele é um Deus justo e zeloso, e Ele disciplina a sua igreja também. Por fim, Deus disciplina as nações. Você pode ter certeza que quando a medida da iniquidade dos povos se encherem, o Senhor virá em juízo. Você acha que por terem força e poder, as nações do nosso tempo nunca enfrentarão o justo juiz? A maldade não persistirá até o fim, irmãos, sem um juízo adequado. Deus disciplina o seu povo, disciplina a sua igreja, disciplina as nações, mesmo que isso cause intensa dor. Esse foi o nosso segundo ponto. Nosso terceiro e último ponto compreende dos versos 12 ao verso 17 e nos mostra que precisamos de alguém que lute com Deus por nós e nos dê um abraço de esperança. Esse é o nosso anseio mais profundo. Nós precisamos de alguém que lute com Deus por nós e nos dê um abraço de esperança, e nós veremos isso dos versos 12 ao 17. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, verso 12. Não és tu, Abacuque está orando mais uma vez a Deus, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo,
Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajuntam na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso, à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Abacuque ora em um primeiro momento ao Senhor, e nós temos isso registrado nos primeiros versos do capítulo. O Senhor responde, algo que faz ele tremer as pernas, e agora ele volta de novo em oração diante de Deus. Eis mais uma oração do profeta Abacuque, só que agora ele começa com o caráter de Deus. Afirmando que Deus é santo, justo e eterno, ele declara: não morreremos. Olha, veja comigo, o Senhor tinha acabado de revelar ao profeta que o seu povo seria devastado. Isso aconteceria como justiça e correção do próprio Deus pelo pecado do povo. Mas mesmo diante da perplexidade, da dor em seu coração, Abacuque ele para por um momento e ele recita em oração verdades das quais já está certo. Isso funciona como um lampejo, como uma espécie de lampejo de esperança para o seu coração. O profeta ele raciocina o seguinte: a eleição do povo de Deus foi feita na eternidade e está baseada no próprio caráter de Deus, que é imutável. Como então o Senhor fala aqui em tons de esmagador aniquilamento? Se os propósitos salvíficos de Deus, que são desde os dias da eternidade, fixavam-se no regente, no descendente davídico, que procederia de Belém, como todo o reino seria desolado e deportado, igual ao que aconteceu com o reino do norte. Por todos esses pensamentos, Abacuque, a fé profética, declara o seguinte: não morreremos. O castigo é severo, ele será destrutivo e doloroso, mas nem que seja um toco, nem que seja por um rebento, ainda procederá de Judá alguém para possibilitar a nossa redenção final. Portanto, não pereceremos totalmente, diz Abacuque. Em vez de servir como instrumento de aniquilamento total, o inimigo está sendo suscitado por Deus como instrumento de juízo e disciplina, é o que ele está declarando em sua oração. No verso 12, o profeta expressa a sua confiança em Deus. Sua imutável natureza e seu eterno propósito encontram um reflexo fiel nos eventos da história que se descortinavam ante os olhos do profeta. Mas o profeta ainda tem que continuar com toda a honestidade, formulando as suas perguntas e levando as suas inquietações ao Senhor. E é por isso que Abacuque não para, ele vai continuar. A fé dele não é uma fé frágil, mas é uma fé que está perplexa. Ela está perplexa porque não está entendendo como o Senhor vai trazer benefício diante do caos. Ele expressa sua confiança a Deus, mas ele não consegue deixar de indagar ao Senhor. Por quê? Sua queixa agora envolve um outro dilema espinhoso. Basicamente, o que Abacuque está dizendo ao Senhor nesses versos é o seguinte: Deus, Tu és o santo, e não podes tolerar o que é mal, porque então o Senhor vai usar a Babilônia? Porque o Senhor vai usar esse povo cruel? A tolerância divina para com o perverso e traiçoeiro surpreende o profeta ainda mais, porque os babilônios não são mais justos do que o povo de Judá.
Deus é santo, mas Ele está usando uma nação cruel como instrumento de punição. E a questão de Abacuque é: porque toleras traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Abacuque questiona a Deus e a sua intenção revelada para a solução do problema que ele mesmo levantou. Senhor, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos da sua justiça operando sobre o nosso povo. Vem e limpa o seu povo. O Senhor responde: eu farei isso, mas será através da Babilônia. E Abacuque diz: Senhor, como assim? Como assim? A analogia do peixe e das redes aqui são símbolos de juízo e de conquista, e que não somente expressam isso no Antigo Testamento, mas também fazem parte da cultura do Antigo Oriente Médio. Aqui o orgulho da Babilônia leva a rejubilar-se consigo mesma. Eles prazerosamente infligem brutalidades às suas vítimas. Eles têm prazer na crueldade, e isso é algo que choca. Alguém ter prazer na crueldade. E é assim como o profeta descreve os babilônios. E como parte desse júbilo e presunção, nós vemos que esse povo endeusa sua própria rede, ou seja, suas conquistas, e oferecem sacrifícios e queimam incenso a ela. O lamento de Abacuque é profundo, irmãos. E ao mesmo tempo que reconhece a soberania de Deus no governo das nações, ele sabe e ele vê que é o Senhor quem decretou a calamidade. Mas e aí, Senhor? Eles vão continuar matando os povos sem dó nem piedade? Os babilônios nem adoram ao Deus verdadeiro, e tu os usa para exercer justiça na terra? Abacuque reclama com Deus porque o perverso prevalece enquanto o justo sofre. Ele se digladia com Deus diante do problema do mal que se desenrola à frente dos seus olhos. E eu duvido muito que você nunca tenha se digladiado diante do problema do mal, diante das questões que nós vemos todos os dias acontecendo diante dos nossos olhos, diante do dilema de que o justo sofre e o perverso parece prosperar. Eu duvido que o seu coração nunca tenha pensado nessas coisas. Abacuque é perturbadoramente atual, e as suas angústias também falam as nossas angústias. Isso já foi falado aqui, mas vale repetir. Deus usa sim as tragédias dessa vida. Ele decreta, Ele arquiteta, Ele orquestra todas as coisas de uma forma a cooperar para os seus propósitos redentivos, de uma forma a cooperar para o bem dos seus filhos, mas de uma forma também que Ele não é maculado pelo mal, de uma forma que Ele não é manchado e nem responsável moral pelo pecado. Para nós é impossível esgotar as profundezas deste mistério, mas ele é claro na Escritura e está diante de nós. Mas olhe, o problema do mal, ele é algo bem sério para nós, sim, e nós ficamos perplexos diante das atrocidades ao nosso redor, mas saiba que Deus também se preocupa com isso e Ele resolve esse problema para a gente. Na verdade, a maior atrocidade da história, o assassinato de Cristo pelas mãos dos pecadores, foi algo ordenado por Deus, como diz a Escritura. Com isso nós vemos que o Senhor não só controla todas as coisas, mas que Ele também usa o mal para aniquilar o próprio mal. Aquilo que foi perpetrado contra Cristo no Calvário foi o próprio remédio para o mal que todos nós cometemos contra o nosso Criador. Deus julgou o mal dos seus eleitos na cruz e julgará todo o mal dos ímpios no tempo apropriado. Deus liga sim para esse problema. Tanto que Cristo foi engolido na cruz. Diante de todo o mal, de todo o pecado, Ele recebeu o castigo. E o Senhor usa
mal julgado na cruz para abençoar seus eleitos. E também o Rei Jesus Cristo, que um dia julgará todo mal dos ímpios em seu devido tempo. Lá está o nosso amigo Abacuque. Seu coração e sua mente estão feridos por revelações tão assombrosas da parte de Deus. Mas ele também está plenamente ciente de que a sua ousadia na oração atingira o limite máximo do atrevimento. Ele questionou fortemente o Todo-Poderoso. Ele não acusou Deus propriamente de pecado, tenha cuidado com isso. Mas ele argumentou que os meios do Senhor para o castigo de Judá pareciam incoerentes e sem sentido para ele. Todavia, o homem de oração, ele espera a continuação do diálogo. O lutador de Deus assume uma postura defensiva, esperando como o Senhor retornaria a ele. O iniciozinho do capítulo 2 mostra que Abacuque vai lá para sua torre de vigia. Ele diz: ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele foi bem atrevido, ele foi bem ousado na oração, ele questionou a Deus. E agora ele está lá na fortaleza. Será que o Senhor vai voltar com intenso furor para cima de mim? Mas essas são próximas cenas, são cenas dos próximos capítulos. Cenas que nós vamos ver só na semana que vem. Você vai ficar com esse gostinho aí na boca. A aplicação desse terceiro e último ponto para nós é que o povo de Deus ele é chamado a reafirmar diante do Senhor as suas convicções mais profundas e, ao mesmo tempo, de gladiar-se com a profundidade do sofrimento que estão enfrentando. Irmão, você é chamado a afirmar diante de Deus aquilo que você crê, aquilo que você conhece dele, para que o seu coração tenha um fundamento sólido, para que o seu coração tenha um fundamento de esperança, para que você consiga passar por dias terríveis, para que você possa lutar com Deus em oração diante do sofrimento, diante dos seus olhos. Todos nós sofremos, todos nós temos questões para tratar com o Senhor, questões que são dilemas para nós, que são dúvidas, que são medos, que são anseios, e nós somos chamados a levar isso diante do Senhor. Vai e lute com Deus diante da profundidade do sofrimento que você enfrenta, diante da profundidade das suas dúvidas, dos seus lamentos, das suas dores. Os caminhos do Senhor são insondáveis e a sua sabedoria é inalcançável, mas não nos é negado chegar até Ele e expor aquilo que está em nosso coração, expor com sinceridade, com honestidade, as nossas dúvidas, os nossos dilemas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Muitas vezes somos cínicos, tentando maquiar diante de Deus uma pessoa que não é a gente mesmo. Não precisamos disso. Podemos reafirmar diante do Senhor nossas convicções para que o nosso coração tenha um fundamento sólido de submissão e de confiança a Deus. Nós podemos lutar com o Senhor na profundidade do sofrimento que enfrentamos. Por último, e já indo para o fim da mensagem de hoje, eu quero que você se lembre que somos salvos pelo Evangelho de um Jesus que morreu com os braços hasteados numa cruz. Ali no madeiro, no Calvário sangrento, Cristo recebe toda a ira de Deus e oferece uma espécie de abraço para seus filhos. Deus usou o instrumento do mal, o instrumento de morte, a própria cruz, para dar uma resposta definitiva a todo o mal. Jesus foi o lutador por excelência, aquele que lutou com Deus em favor do seu povo, aquele que se colocou na frente do furor da ira de Deus, para que fôssemos abraçados com amor e graça. Sua luta chega ao ponto de sangue e lágrimas,
Dá uma olhadinha depois lá no Getsêmani e você vai se lembrar do que eu estou falando. Aquilo que poderia nos matar, o Senhor Jesus toma sobre si. Morreu sem o abraço de consolo do Pai no momento de juízo, para que pudesse abraçar muitos filhos e filhas por aí. Este é Jesus, o grande lutador de Deus, que luta para dar vitória àqueles que são seus. Abacuque é o lutador. Ele luta com Deus. Ele se digladia diante da perplexidade. E ao estudarmos e vermos o capítulo 1, nosso coração alcança alguns lampejos, alguns ecos do grande lutador, do lutador por excelência, Jesus, que se coloca na frente do seu povo. Quem poderá nos separar do abraço do bom Cristo, então? Em seus braços não somos feridos nem humilhados. Em seus braços encontramos refúgio, mesmo em meio do mais tremendo caos. E a todos que ouvem o seu evangelho e obedecem às suas palavras, ele diz: vem, vem que eu quero te abraçar também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter lutado com Deus e suportado o furor da sua ira pelos pecados e dado a vitória a nós. Obrigado porque em seu abraço nós encontramos refúgio e amor. Obrigado porque o Senhor está conosco diante do sofrimento. O Senhor está conosco diante das nossas dúvidas, dos nossos medos e das nossas ansiedades. Obrigado porque podemos ser abraçados por Ti. Obrigado por receber gente como nós. Que o Senhor nos ensine mais e mais acerca da Tua palavra. Que olhemos e enxerguemos o Cristo que venceu para o Seu povo. E que nós glorifiquemos mais e mais e mais o Senhor com as nossas vidas a cada dia. Seja engrandecido, Pai. Edifica o Teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.